Neste mês de março estamos na série O Tempo é Agora. Vamos repetir? Diga: o tempo é agora. Não joga para amanhã não, que você pode se arrepender e perder muita coisa. O tempo é agora. Para quem não pegou nenhuma palavra, hoje é a última, nós vamos fechar a série, em abril outra série. Para quem não pegou nenhuma palavra, eu vou fazer um breve retrospecto aqui da primeira e da segunda, hoje é a terceira. Porque senão você fica muito perdido, pegando somente essa palavra de hoje, que é a terceira, amém? Para você que já pegou a primeira e a segunda, eu te peço paciência. E a palavra de Deus, quanto mais a gente repete, quanto mais a gente rumina ela, mais a gente aprende e ouve a voz de Deus, amém? Então, primeira palavra, falamos sobre o tempo de Deus e o tempo do homem. O tempo de Deus qual que é? Kairos. O tempo do homem qual que é? O Cronos, né? São duas palavras gregas que eles usam para diferenciar essas duas dimensões do tempo. Eu lembro que eu destaquei na primeira palavra que essa diferenciação é só para facilitar o ensino e o entendimento, porque na verdade, quem que é o Senhor do tempo? Deus. A Bíblia diz que Ele estabelece os tempos, as estações, Ele controla tudo. Cronos, Kairos, qualquer nome que você quiser dar, qualquer tipo de tempo que existir, Ele controla tudo, está tudo na palma das mãos dEle. A gente diferencia para facilitar o entendimento. Mas o foco dessa primeira palavra, o foco dela foi a questão do perigo da procrastinação espiritual. Falei o que significa isso lá. Vou repetir aqui, porque pode ter alguém que não saiba. O que é procrastinar? Jogar tudo para o amanhã. Procrastinação é jogar tudo para amanhã. Irmãos, e eu vou falar um negócio para vocês, de todo o coração, sinceramente. Nós temos muita facilidade para fazer esse negócio. Sim ou não? Temos muita facilidade para procrastinar em todas as áreas. Deixar para amanhã, resolver amanhã, mudar amanhã, escolher amanhã. Então o foco da primeira palavra foi esta questão aqui da procrastinação espiritual. Quem procrastina perde o tempo oportuno de Deus. E eu lembro que eu falava, explicando o que é tempo oportuno, Edson. Não sei se você estava aqui na primeira, vou repetir aqui. O que é tempo oportuno? É o tempo em que Deus fala com você. É o tempo que Deus te toca. É o tempo, Lourdes, que Deus abre os seus olhos para alguma coisa. Este é o tempo. Se a pessoa perder esse time, esse tempo, esse chamado, esse toque, ela está perdendo o tempo oportuno, o tempo aceitável de Deus. Ele sabe todas as coisas, o tempo está na palma das mãos dele. Tempo oportuno, tempo aceitável é o tempo em que Deus fala conosco. Poxa vida, pastor, mas então o tempo oportuno é hoje, agora? Sim, muito bem, você matou a charada, porque Deus está falando em todo o tempo. Deus fala conosco todos os dias. Deus está falando com você aqui agora, nessa manhã. Deus falou com você hoje, quando você se despertou, levantou da sua cama. Deus fala conosco de várias maneiras. O autor aos Hebreus diz isso lá no capítulo 1, que desde o passado, desde a fundação do mundo, ele já vem falando, Marciel, de muitas maneiras e em todo tempo conosco. Deus nunca deixa de falar conosco. Mas a pergunta é, quando ele fala, você percebe o tempo oportuno de Deus? Qual é a sua reação? Porque eu falava nessa primeira palavra que quem procrastina, quem perde esse tempo oportuno, perde um monte de coisas. São três coisas. Você perde tempo, obviamente, porque o tempo não volta. Perdeu o tempo, passou, meu irmão. Tempo não volta. Quando rejeitamos o tempo oportuno, as oportunidades de Deus, a voz de Deus, o tratamento dele muda conosco. Isso aqui é muito importante você entender. Se você perder o tempo oportuno de Deus, ou seja, se você ficar rejeitando a voz de Deus, rejeitando as oportunidades que Ele coloca na sua frente, virando as costas para Deus enquanto Ele está te tocando e te chamando, se você perder esse time, esse tempo aceitável de Deus, Ele pode mudar o tratamento com você, que é filho. Ele não vai fazer isso com quem está lá fora, Ele faz com os filhos. Pastor, mas como assim Deus vai mudar o tratamento? Eu expliquei. Deus vai deixar de nos perdoar? Nunca. Deus vai virar as costas para um filho dele? Nunca. Deus vai deixar de te dar uma segunda chance? Nunca. Mas Deus pode mudar o tratamento. Para quê? Simplesmente para te acordar.
para te trazer para Ele. O pai, quando ele vai corrigindo o filho, ele insiste na correção, com amor, e vai dando os toques, e falando, e pedindo. O filho não reage, o filho não muda, o filho não desperta. O pai muda a forma de tratar, o pai muda o método. Deus faz a mesma coisa conosco. Então fica ligado, se Deus está falando com você, te chamando, te tocando, abrindo seus olhos para algo, o meu conselho para você hoje é: obedeça imediatamente. Diga: Senhor, vira para Ele e diga: Senhor, eis-me aqui, cumpra a tua vontade. Porque se você perder esse time de Deus, isso pode acontecer. Isso foi o destaque da primeira palavra da série O Tempo é Agora. Segunda palavra, falamos da urgência do chamado. Por que estar atento à questão da urgência? Alguém lembra? Por que eu falei que nós temos que estar atento a essa questão da urgência? Por que o negócio tem que ser rápido, para hoje, para ontem? Por quê? Porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Que tempo, pastor? O tempo Cronos, o tempo do homem. Esse tempo que é medido, contado, limitado, pontuado, esse tempo está acabando. Eu falei das dispensações, né? São 7, e dei um enfoque maior na dispensação da graça, que é a que nós estamos. Essa dispensação da graça, hoje, que te permite ter acesso a Deus, livre acesso a Deus, ela vai continuar para sempre ou ela vai passar? Ela vai passar. Qual que é a próxima dispensação? Milênio? Ou reino milenar? Então essa dispensação da graça, esse período de tempo em que eu estou livre para me acessar com Deus, contactar com Deus, me achegar a Deus, vai passar. Então as chances, as oportunidades que você tem tido em Deus na sua vida espiritual hoje, elas precisam ser aproveitadas hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser tarde. O profeta Isaías não fala aquilo lá à toa, no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse tempo vai passar. A era vai mudar, a dispensação vai mudar, a maneira de Deus tratar o homem vai mudar. Porque eu expliquei lá na segunda palavra que em cada dispensação, Deus tem uma maneira, Lourdes, de tratar conosco, com os filhos. É claro, cumprindo o propósito dele. Então por isso que o chamado é urgente. É para ontem, é para hoje, não é para amanhã. E aí quando a gente fala de chamado, eu falei sobre isso lá, você lembra dos chamados específicos que cada um tem da parte de Deus. Os pastores, por exemplo, os cantores, os professores, os mestres, os evangelistas. São chamados específicos que Deus tem para aqueles os quais Ele quer usar na obra dele, edificando a obra. Mas nós só temos chamados específicos? Não, nós temos também os chamados gerais. E os chamados gerais são para uns somente? Ou são para todos? Então Deus tem chamados específicos? Sim. Deus levanta pessoas específicas dentro do corpo, dentro da obra, para funções específicas? Sim. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Paulo fala sobre isso lá. Mas Deus também mostra na sua palavra que existem os chamados gerais. E os chamados gerais não é para o fulano, para o beltrano. Os chamados gerais são para todos os filhos. Quem é filho de Deus? Você é chamado. Quem é filho de Deus? Você tem muitos chamados da parte de Deus. Aí eu relacionei um bocado. Alguém lembra de algum? Chamado geral, que é para todo mundo? O esposo, no caso, os homens e mulheres, os casados. Os homens têm um chamado geral da parte de Deus com relação às suas esposas. Qual que é chamado geral? Amá-las como Cristo amou a igreja. Esse chamado é um chamado geral. Não é só para o Edmo, não é só para o Erigilson, não é só para o Marcos, é para todos os homens casados. Assim também como as esposas, Deus tem um chamado geral para você, mulher de Deus, filha de Deus, que é casada. Qual que é esse chamado geral com relação à sua vida conjugal? Ser submissa. Isso é para uma mulher ou outra?
Ah, pastor, eu cansei de ser submissa. Quando eu era nova eu até dava conta, hoje eu não aguento mais. Ué, isso não existe. Esse chamado é geral e o tempo todo, do início ao fim da sua vida. Outro chamado geral, servir, irmã Maura. Servir o corpo, servir as pessoas. Servir. Deus chamou somente um ou outro para servir? Não, Deus chamou todos. Todos. Então o servir é um chamado geral. A questão da frutificação é somente o pastor Brito, o pastor Daniel, o pastor Paulo, o pastor Josias, é somente os líderes de célula da igreja que devem mostrar frutos? Não, todos os filhos de Deus. Esse chamado da frutificação é para todos. E a urgência para esses chamados, não é somente para os específicos, para todos. E hoje a terceira palavra, que eu quero me concentrar mais nela, senão eu vou empolgando aqui e falo só das outras. O tema hoje é vivendo o agora com propósito. Anota aí, palavra número 3, né? Terceira palavra da série. Vivendo o agora com propósito. Pergunto, o que é viver com propósito, igreja? Ou dentro do propósito de Deus? O que é isso? O que é isso? É viver o que Deus planejou, estabeleceu para nós desde a fundação do mundo. Uma resposta geral, genérica, simplista, básica, seria essa. O que é cumprir o propósito, Luzmar? Ou viver dentro do propósito? É isso aqui, ó, viver o que Deus planejou para você. Ele estabeleceu, ele tem planos desde a fundação do mundo. Salmo 139, verso 16, a Bíblia diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que maravilha, olha que profundo isso aqui. Deus já tinha plano para você, Luzmar, antes de você existir, Ele já tinha planos e propósitos. Efésios 1, do 3 ao 4, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu, quem é escolhido, diga amém. Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então viver com propósito ou no propósito é não estar fora da rota, fora dos trilhos, fora dos limites estabelecidos por Deus. Viver com propósito é viver declarando: Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida todos os dias. Eu repito muito isso aqui, acho que é muito válido essa verdade. A sua oração, todos os dias você tem que orar assim: Senhor, cumpra em mim a tua vontade. No meu casamento, na minha vida financeira, nos meus relacionamentos, no meu ministério, meu trabalho, profissão, como pai, como marido. Deus, cumpra em mim a tua vontade. Porque você fazendo isso, desejando isso, você estará vivendo dentro do propósito de Deus. Jesus, o grande e maior exemplo nosso, disse isso lá em Mateus 26, 42. Naquela agonia do Getsêmani, o que ele falou lá? Pai, se possível, afasta de mim essa angústia. Cálice ali significa essa angústia, essa dor, esse sofrimento. Ele já sabia que ele ia morrer dali a alguns dias. E ele pede para Deus: Senhor, Pai, meu Pai, se possível, afasta de mim essa dor, essa cruz, esse destino. Mas aí como é que ele fecha a fala dele? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Maria também é um grande exemplo para nós nesta área. Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo chega para ela para anunciar que ela vai ter um filho, ela assusta, bate um papo legal com o anjo: mas como assim? O que você está querendo dizer com isso? O anjo chegou nela e falou: tu és favorecida, tu és abençoada, mulher, tu és escolhida. Ela assusta: como assim? Ela não entende aquele cumprimento do anjo, e depois o anjo fala algo que assusta ela mais ainda: você vai ter um filho. E ela argumenta com o anjo: mas como assim? Eu não tenho relação sexual com José, eu nunca dormi com ele. Ela assusta. E o anjo fala: fica tranquilo, o Senhor te escolheu, e do teu ventre nascerá o Salvador. Aí depois dessa conversa, lá na frente, ela fala o quê para o anjo?
para Deus, é claro, o anjo está representando Deus ali. O que ela fala? Cumpra em mim a tua vontade. Se é para acontecer isso, eu estou aqui, eis-me aqui, cumpra em mim a tua vontade. Mas eu queria aprofundar um pouquinho nessa questão de cumprir o propósito. Eu estou falando de coisas aqui genéricas, que você já sabe. Cumprir o propósito é fazer o que Deus quer para você, o que Deus planejou. Mas vamos entrar mais um pouquinho dentro dessa questão aqui. Viver o propósito, ou estar dentro do propósito, não é só viver os planos de Deus. Pastor, o que seria viver os planos de Deus? Vamos citar algumas coisas aqui básicas, do dia a dia de um crente, para você entender melhor. Se converter, primeiro passo, você se converteu. Frequentar uma igreja, frequentar um culto, uma célula, falar como crente, andar como crente, cantar, louvar aqui como crente, vestir como crente, fazer sua devocional diariamente, ler a Bíblia, orar. Será que isso, só isso é cumprir o propósito de Deus? Não, isso faz parte. Presta atenção, igreja. Não estou colocando menos importância nisso aqui, não. Tudo isso faz parte do cumprimento do propósito. Mas cumprir o propósito de Deus vai muito além. Vai além disso. Tá, pastor, então me mostra o que é. Eu coloquei aqui, é entender e aceitar os processos de Deus em nossas vidas. Então, cumprir o propósito de Deus é isso aqui. Vamos repetir para você gravar aí. Diga assim, cumprir o propósito vai muito além. É entender e aceitar os processos de Deus em nossas vidas. O que é processo? Processos são os métodos que Deus usa. É o que Deus permite acontecer na sua vida para que Ele te ensine um monte de coisa. Isso é processo. Processo é como se fosse as provas que o aluno tem que fazer lá na escola. E quando o professor fala, vai ter prova, semana que vem o aluno já fica, nossa, eu não gosto nem de ouvir isso aqui. Mas não tem jeito de fugir disso, ele tem que fazer a prova. E não só fazer, ele tem que fazer e tirar nota boa, alcançar a média. Para o professor avaliar se ele aprendeu o conteúdo, se ele absorveu o conteúdo. Deus faz assim conosco? Sim. Deus aplica provas. Deus te permite passar por situações várias, diversas, para que você aprenda o que Ele tem para te ensinar. E através disso, o cumprimento do propósito aconteça. Deus trabalha através dos processos. Não tem jeito de fugir dessa realidade. É o método que Ele usa. Comigo, com você, não é só com alguns não, são com todos. Irmãos, e quando a gente fala de processo, a gente lembra de duas coisas. Primeiro, eles vão acontecer a vida toda. Pastor, não tem como eu passar tudo no mês de março, abril, esse ano de 2025, Deus podia aplicar todos os processos para a partir de 2026 eu ficar livre? Não tem como. Os processos de Deus, Ele vai permitir na sua vida durante toda a sua vida, até o fim. Porque Ele mesmo declara na sua palavra, aquele que começou a boa obra, um dia Ele começou a trabalhar, Ele como olheiro, nós como vasos, Ele começou, a mexer aí dentro, a te transformar, a trabalhar na sua vida, para te fazer como Jesus. Esse processo dura a vida toda, é contínuo, é constante. Então, quando se fala de processos, lembra dessas duas coisas, vai ser para sempre, a vida inteira. Mas tem outra coisa, quando se fala de processo, a gente lembra disso aqui, Pode envolver, não estou falando que vai, não. Pode envolver o sofrimento. Pode envolver algum tipo de incômodo ou desconforto. Pode envolver algum nível de insatisfação. Pode envolver algum nível de indignação, angústia interior. Às vezes pode envolver a dor. Tudo isso faz parte dos processos de Deus, para que o propósito se cumpra. Todo crescimento, todo amadurecimento, toda evolução, toda transformação envolve esses ingredientes. Anote isso aí, não esqueça. Todo crescimento, quem quer crescer, diga amém. Todo amadurecimento, quem quer se tornar maduro em Deus, diga amém.
toda evolução, quem quer evoluir, diga amém. Toda evolução, toda transformação envolve ou sofrimento, ou algum tipo de incômodo, desconforto, insatisfação, angústia interior, talvez a dor. Não tem jeito de correr disso. Bom, certos disso pergunto, o que tem te feito sofrer nesses dias? Pensa aí comigo. O que tem te incomodado nesses dias? Causado algum tipo de desconforto na sua alma, no seu interior, as suas emoções? O que tem te deixado insatisfeito nesses dias, talvez? Pensa aí um pouquinho, porque todos nós temos os nossos dilemas particulares da vida. Ninguém pode levantar a mão aqui, pastor, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho dilema nenhum, eu não tenho medo nenhum, eu não tenho reserva nenhuma, eu não tenho insatisfação nenhuma. Não existe essa pessoa. Todos nós temos os nossos. Lutamos com os nossos gigantes diariamente. Bom, certos disso eu faço outra pergunta. Sabendo que Deus está sempre em meio aos processos, Deus nunca te abandona no meio do processo, nunca. É igual o aluno lá na escola, ele vai fazer a prova, quem que fica lá na frente olhando os alunos quando eles estão fazendo a prova? O professor. Deus está na mesma posição do professor, ele está ali olhando como que o aluno vai se sair naquela prova. O professor não entrega a prova e sai da sala e deixa os alunos fazerem à vontade, não, porque senão o negócio vira bagunça. O professor fica lá durante a prova toda, até o aluno entregar, até o último aluno entregar. Então, da mesma forma Deus faz conosco, tenha certeza disso, tenha esta convicção na sua vida, na sua mente. No meio dos processos que Deus vai permitir na sua vida e na minha vida, Ele sempre estará presente, segurando na sua mão, de olho em você. E aí Ele vai mostrar o que é necessário ser feito, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser agregado, talvez, ou tirado das nossas vidas, quais decisões devem ser tomadas. Deus vai mostrando isso, Deus vai falando. Onde Ele quer nos levar. Só que o que acontece? As nossas respostas, diante destes tratamentos de Deus, destes processos, elas são respostas erradas. E Jerusa, tudo vai depender, o cumprimento do propósito de Deus na sua vida vai depender das suas respostas para com Deus em meio aos processos. De que maneira você tem respondido a Deus em meio aos processos? No meio das provas, das circunstâncias. O que Ele tem permitido você passar na sua vida? Quais têm sido as suas respostas? Corretas ou erradas? Você está marcando o xizinho lá na opção correta? Ou você está dando respostas erradas? Porque o desenrolar do processo e do propósito depende das nossas respostas para com Deus. O aceleramento ou retardamento do propósito também vai depender das nossas respostas para Deus, dentro dos processos. Por isso que tem pessoas dentro da igreja que você conhece ela há anos, muitos anos, e você não vê evolução nenhuma, você não vê transformação nenhuma, você não vê prosperidade nenhuma, você não vê maturidade nenhuma, porque essa pessoa em meio aos processos, ela não consegue responder corretamente a Deus. Deus quer trabalhar? Sempre. Deus está trabalhando? Sempre. Deus vai estar dando oportunidade? Sempre. Mas à medida que você vai negando essas chamadas de Deus, você vai rejeitando esses toques de Deus, você vai procrastinando, o propósito vai se retardando. Aquilo que Deus tinha para fazer vai ficando parado. Pastor, mas como assim? Então é como se eu estivesse manipulando Deus, eu tenho mais poder do que Deus? Não, é porque Ele já determinou na palavra dEle que Ele só trabalha na vida de quem tem coração aberto. É um princípio, já está aqui. Deus só faz o propósito se desenrolar, o propósito dEle, na vida daqueles que levantam a mão, Lourdes, e falam, eis-me aqui, como Maria.
Se Maria tivesse respondido de maneira errada e falado para o anjo, não quero, pode escolher outra mulher, de jeito nenhum ficar grávida aqui 9 meses no meio desse povo, eles sabem que eu não tenho contato com José, o que eles vão falar, como é que vai rolar minha fama aqui em Jerusalém, não, escolhe. Se Maria tivesse respondido assim para Deus, ele ia usá-la, sim ou não? Não, ele ia escolher outra mulher. Deus só cumpre o propósito, Deus só trabalha na vida daqueles que estão abertos dentro dos processos. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então vai depender das respostas. Respondeu positivamente, respondeu corretamente, respondeu com quebrantamento, com disposição de obediência, com rendição, respondeu com fé, pode ficar tranquilo, o processo vai acontecer e o propósito vai se cumprir. Se fechou, se trancou, desanimou, desistiu, saiu do caminho, saiu do processo, entregou a prova para o professor e falou, não vou fazer não, toma esse negócio aí, não estudei, não quero fazer, não quero saber. Vai ser aprovado? Não vai ser aprovado. E com Deus não se pula cartilha. Se Ele está querendo ensinar algo hoje para você e você está resistindo para aprender essa lição, o dia que você voltar de novo e falar, Senhor, eu quero fazer essa prova, Ele vai aplicar a mesma prova. Agora, por que muitos, mesmo cientes do propósito, não conseguem viver? Eu coloquei isso aqui porque às vezes a gente esquece disso aqui. Você está ciente do propósito que Deus tem para a sua vida. Falei muito aqui um pouquinho de como que esse negócio vai acontecer. Por que muitos dentro da igreja, sabendo dessa verdade, eles não conseguem viver isso, cumprir esse propósito? Primeira razão, se esquecem da brevidade da vida aqui na terra. Irmãos, a Bíblia faz comparações interessantíssimas com relação à vida, Viviane. Deus, o próprio Deus, o autor da vida, Ele fala que a vida é como um sopro, é como um vapor, é como a sombra. Olha para você ver, Lourdes. O que Deus está querendo mostrar para nós? Que a vida aqui na terra, esse período aqui, passa muito rápido. Passa rápido demais. Você não pode brincar não com esse percurso do trecho, com esse pedacinho do trecho. Não brinque, porque a vida é breve. A vida é como um vapor, um sopro, a neblina, a sombra. São essas metáforas que a Bíblia usa para nos mostrar, ó, acorda, o tempo é agora. Há uma fábula interessante dos 3 demônios, não sei se você já conhece, eu já usei aqui, que fala o seguinte, há uma fábula que fala sobre 3 demônios aprendizes, vindo à terra para terminar sua aprendizagem. Eles falavam com Satanás, o instrutor maioral dos demônios, sobre os seus planos para tentar arruinar os homens. O primeiro demônio falou, eu vou sair dizendo que não há um Deus. Satanás disse, isso não vai enganar muitos, pois eles sabem que há um Deus. Toda a criação revela a existência de Deus. Então esquece essa fala sua. O segundo demônio disse, eu vou dizer que não existe inferno, Satanás. Satanás respondeu, você não enganará ninguém desta forma. Os homens já sabem que há um inferno separado para os pecadores e para mim mesmo. O terceiro demônio diz, eu direi aos homens que não tenham pressa, que levem a vida do jeito que acharem que tem que ser. Pronto, disse Satanás, matou a charada. Vá e diga isso aos homens e você vai arruinar milhares e milhares de homens. Qual que é a lição da história? A mais perigosa de todas as ilusões é a de que há tempo de sobra para se viver. O dia mais perigoso na vida de um homem é quando ele aprende a palavra amanhã, 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 amanhã.
Há coisas que não podem adiar, pois nenhum homem sabe se para ele o amanhã virá. Então veja bem, o que a gente aprende com isso aqui? Irmãos, se você tem consciência plena da brevidade da vida, você não vai ficar adiando o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Você não vai brincar com isso. Pelo contrário, você vai se despertar, você vai acordar. E o quanto antes, de maneira urgente, virar para Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, cumpra o teu querer. Não fica pensando que vai ter tempo demais. Não fica pensando que amanhã resolve, amanhã eu faço. Não jogue para amanhã o que você deve viver hoje, dentro da sua casa, no seu casamento, com seus filhos, com seus pais, com seu pastor, com seu líder. Não jogue para amanhã, porque a vida é breve. Se nós nos esquecermos desse detalhe aqui, a gente vai brincar com a vida e vai deixar a coisa, vai ficar pensando como esse demônio aqui. Não precisa ter pressa, não. Para algumas coisas precisamos sim ter pressa. Para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, você precisa ter pressa. Você precisa desejar isso para ontem. Mas tem outra razão. O que atrapalha muitos a viver o propósito de Deus nas suas vidas? Eles vivem com a cabeça somente nas coisas desta terra. São muito distraídos. Não pensam no porvir, no amanhã. E quando eu falo porvir, amanhã, eu estou falando disso aqui exatamente. Eu pontuei algumas coisas. O que tem lá no porvir, no amanhã? O trecho maior do percurso chamado vida. Pensa comigo, Ed. Esse trecho do percurso chamado vida que a gente passa aqui na terra, ele é muito pequeno, ele é muito curto, ele é breve. Foi o que eu acabei de dizer. Mas e na eternidade? O trecho, o percurso é breve? Não. Como o próprio nome já está dizendo, é a eternidade. Mas tem gente que esquece desse trecho lá, dessa parte do percurso, Clarice, e só acha que a vida é aqui. Aí está frito. Então não se esqueça, essa vida nossa aqui na terra é a parte pequena do trecho do caminho. A parte maior virá. Você está garantindo vida plena lá na parte maior? Você está garantindo aquilo que Deus tem para você lá na outra parte? Outra coisa que nós esquecemos, a prestação de contas. Você fica pensando nisso? Meu Deus, eu vou, e falando com ele: Senhor, eu vou um dia estar diante do Senhor para prestar contas? Irmãos, a maioria do povo, dos crentes, esquece disso. Vive a vida e nem lembra disso. Tem muitos que nem acreditam. Mas isso tudo aqui é doutrina bíblica, está na Bíblia. São verdades que nós precisamos considerá-las, crer nelas e vivê-las. Um dia eu e você estaremos diante de Deus para prestar contas. Você pensa nas recompensas ou na disciplina que você pode receber lá no tribunal de Cristo? Você fica pensando nisso? Pois bem, deveríamos pensar. Você não pode esquecer disso, porque isso é uma verdade bíblica. Estão reservadas para nós ou recompensas ou disciplina. É o que a Bíblia diz. No tribunal de Cristo, que é o tribunal para os crentes. Não vou falar do outro tribunal não, que o outro é para os ímpios. Mas para nós crentes existe um tribunal, uma passagem, um julgamento que vai acontecer, e uma distribuição ou de recompensas ou de disciplina. Você pensa no reino milenar? Você lembra disso? Você fica pensando e se regozijando com isso? Gente, um dia eu vou reinar com Cristo. Eu vou reinar em Cristo e vou reinar com Cristo, porque a Bíblia fala que você vai reinar com Ele lá. Lá Ele será o rei, Ele vai reger toda a terra, Ele vai comandar. Hoje não, hoje ainda está aí, o Satanás está agindo e trabalhando e cumprindo os seus planos. Lá não, lá Ele vai reger, e a Bíblia fala que nós iremos reinar com Cristo. Quem quer reinar com Cristo? Se você esquece disso, se você esquece da brevidade da vida, você não vai se preocupar com o cumprimento do propósito. Você vai viver de qualquer jeito. Você vai levar a sua vida despreocupadamente.
Não caia no engano do comamos, bebamos e regalemo-nos, porque amanhã morreremos. Cuidado, não caia neste engano. Isso é uma doutrina mundana, carnal, satânica. Comamos e bebamos e regalemo-nos, porque amanhã morreremos. Não, nós crentes temos que mudar o discurso. Nós deveríamos falar assim, nos atentemos o quanto é antes e vivemos o propósito de Deus, porque amanhã morreremos. Talvez essa frase se encaixaria conosco, porque é o que a Bíblia diz. O que mais? O que atrapalha muitos crentes com relação ao cumprimento do propósito? Eles não têm consciência da influência que exercem sobre os que estão à sua volta. Você já parou para pensar nisso? Tem pessoas olhando para você, dentro da sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja. Tem pessoas olhando para o seu estilo de vida, o seu comportamento, a sua forma de se relacionar com Deus. E isso tem muita influência, ou positiva ou negativa. Não se esqueça disso, principalmente você que é pai e mãe. Todos nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor, como diz o autor aos Hebreus. Mas pais aqui nessa manhã, cuidado com isso. Você tem uma influência muito poderosa, muito intensa sobre a vida dos seus filhos. A sua forma de se relacionar com Deus, a sua seriedade ou não para lidar com as coisas de Deus, isso está transmitindo mensagens para eles. Eles não vão falar para você que estão te olhando. Eles não vão falar para você, o Senhor é o meu exemplo, eu estou de olho, cuidar, não. Mas sem perceber, sem eles falarem, você está exercendo influência. Marido, você está influenciando sua esposa. Esposa, você influencia seu marido. Lá no seu trabalho, as pessoas estão olhando para você, você que é crente, você que fala que é homem de Deus, mulher de Deus, convertido. As pessoas te olham diferente. Mas nós esquecemos disso. E se você esquecer disso, você não vai preocupar com o cumprimento do propósito. Mas se você lembrar disso, você vai se preocupar. O autor aos Hebreus diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos. Tem coisas que nos embaraçam. Está vendo o que a Bíblia diz? Que te atrapalha de caminhar bem, de caminhar firme, avante, Gilberto, livre. Tem coisas que nos embaraçam. É o que a Bíblia está dizendo. Desembaraçando-nos de todo o peso e do... Ninguém conhece esse texto? Você tem que se desembaraçar de duas coisas, do peso e do pecado. Então são duas coisas, não é só pecado. Tem coisas que não são pecado, mas te embaraça, te prende, te pesa, te cega, mina a sua fé, te desanima, te coloca para baixo. Você já parou para detectar isso e você se desembaraçar dessas coisas? Porque o autor está falando aqui, você tem que se desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, todos os dias, todos os dias. Fazendo isso, você vai conseguir correr com perseverança a carreira que nos está proposta e cumprir o propósito. Então não se esqueça disso, eu estou falando de coisas que nos atrapalham a ver o cumprimento do propósito. Primeira questão, quando você não entende que a vida é breve, está passando como um sopro. Segunda questão, quando você fica preso somente nas coisas dessa terra, distraído com tudo aqui e não pensa no porvir. Terceira coisa, quando você não tem essa consciência da influência que você tem sobre os que estão à sua volta. Se você parar para pensar e ficar com isso aqui, gente, eu tenho influência, as pessoas estão olhando para mim, as minhas atitudes, os meus comportamentos, o meu jeito de falar, pode ou ajudar ou atrapalhar, pode aproximar a pessoa de Deus ou afastar. Se você tiver com isso na sua cabeça, você vai viver diferente aqui na terra.
E outra coisa que atrapalha demais. Tem pessoas dentro da igreja que acham que tudo deveria ser ou acontecer do jeito dele, no tempo dele. Mas isso acontece, irmãos? Não. Tudo acontece do nosso jeito, no nosso tempo? Não. Eu arrisco a dizer que dentro dos processos, a maioria das coisas não acontecem do nosso jeito, nem no nosso tempo. E Deus faz isso de propósito, para nos ensinar, para nos testar. Veja bem, se estamos sendo aperfeiçoados por Deus em todo o tempo, e o tempo todo, com certeza passaremos por muitos períodos de tratamento, ou períodos de transição, períodos de casulo. Já ouviu falar nessa expressão? Períodos de casulo. Casulo você sabe o que é, né? Lembra da borboleta, do processo de metamorfose? Muitas vezes Deus nos permite passar por períodos de casulo. O que tem lá dentro do casulo? Pressão, restrição, escuridão, solidão. Mas quando você passa por esse período, o que vem depois? Vida, liberdade, transformação, cores. Período de casulo, os processos são isso. E para fechar a palavra, duas coisas que precisam ser feitas para que consigamos cumprir o propósito hoje e agora. Duas coisas, amém? Primeiro, esquecer o que ficou para trás. Dá um toquezinho no irmão que está do teu lado aí, diga para ele: meu irmão, esquece o passado. Esquece o passado. Já pregamos tanto sobre isso aqui, né? Pastor Brito ministra tanto sobre isso aqui, mas de fato isso aqui é muito importante você entender. O cumprimento do propósito depende disso aqui. O avançar do propósito, o desenrolar do propósito, depende disso aqui. Quando nós falamos esquecer o passado, o que significa? Vou explicar. Porque a mente humana consegue esquecer as coisas? Você consegue esquecer o que aconteceu com você e te marcou? Você não esquece. Não esquece. A Bíblia, Paulo está falando para nós esquecermos. O que significa esquecer o passado? Vamos mastigar isso aqui para você entender e poder viver. Porque eu já encontrei pessoas dentro da igreja falando para mim: pastor, eu não consigo. O texto bíblico está aqui, eu creio nele, eu quero viver essa verdade, mas eu não consigo esquecer. E aí eu fui explicar: calma, você não tem que esquecer literalmente. O que Paulo está querendo dizer aqui em Filipenses 3,13? Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. O que significa esquecer? Em que sentido está essa expressão aqui? O que Deus quer de mim e de você? Que você aprenda a resolver as questões do passado. Amém? Então o que é esquecer o passado? É você resolver isso dentro de você. Você digerir isso corretamente, Helder. Não é você esquecer da mágoa, da ofensa, do trauma, porque está gravado aqui, nós não vamos esquecer. Eu lembro de coisas que aconteceu comigo na minha juventude, na minha adolescência, eu não esqueço. Vez ou outro o diabo quer trazer isso aqui para tentar me martirizar. Mas se eu aprendi a lidar com esse negócio aqui dentro, a digerir isso aqui na minha alma, se eu sei agora, hoje, lembrar disso, e isso não me traz dor, medo, isso não me paralisa, isso não me desanima, ok, beleza. O passado está resolvido. Então grava esse negócio aí para você não apanhar nessa área aqui. Resolver o seu passado é você aprender a digerir tudo isso corretamente aí dentro de você. E você vai lembrar, é claro, mas isso não vai te causar dor, nem te paralisar, nem te impedir de avançar, não vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Isso é resolver o passado, isso é esquecer o passado. Jesus lá em Mateus capítulo 4, só anota aí para você ler na sua casa. Mateus capítulo 4,
do 18 ao 22. Ele mostra algo interessante para nós. Ele fez alguns convites para os discípulos, 2 convites. Primeiro para um grupo, depois para outro grupo. Na mesma ocasião ali, um pouquinho depois. Um convite do outro. Mas a Bíblia mostra algo interessante. Nos 2 convites de Jesus, Jesus passa, encontra com eles e chama eles, Viviane. Me segue. Eu tenho planos para vocês, eu tenho propósito para vocês, eu tenho intenção com vocês. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí qual que foi o comportamento dos discípulos? Dos 2 grupos, Edson. Interessante isso aqui. Eu coloquei aqui e vou ler para você. A Bíblia fala que logo após o convite de Jesus, o que eles fizeram? Eles deixaram o que eles estavam fazendo e viraram para Jesus e começaram a segui-lo. Verso 18, 19. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, somente ouça aqui, Simão, Pedro e André, que lançavam as redes no mar. Os caras eram pescadores. E disse-lhes, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus falando, eu tenho um propósito, eu tenho um plano para vocês, eu tenho uma proposta. Eu vos farei pescador de homens. Então, continua a Bíblia, eles deixaram imediatamente as redes, deixaram a profissão e o seguiram. Então vai pegando aí a coisa comigo, vou ler o outro trecho. Verso 21 e 22. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, mais na frente um pouquinho, Tiago e João agora, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Então um grupo era pescador, o outro grupo era consertador de rede. E chamou-os, Jesus chamou-os. Então, o que eles fizeram? No mesmo instante, deixando o barco e o seu pai, o que eles fizeram? Seguiram Jesus. Irmãos, atenção aqui, igreja, olha para cá. Atenção, para que vejamos o cumprimento do propósito. Ao escutarmos a voz de Deus, será necessário deixar muitas coisas para trás. Vou repetir. Para que vejamos o cumprimento do propósito de Deus. Ao ouvir a voz, Deus está falando? Tá. Deus deixa de falar? Não. Você escutou a voz de Deus? Pois bem, será necessário deixar muitas coisas para trás, para que o propósito se cumpra. Por que o propósito muitas vezes fica ali parado, interrompido num ponto ou outro? Porque muitas pessoas não conseguem deixar para trás aquilo que eles faziam lá no mundo, lá no passado. Acabamos de ver aqui, Jesus faz 2 propostas maravilhosas para cumprir o propósito, e eles tiveram que imediatamente deixar. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa decidir hoje urgentemente abandonar? O que está impedindo o cumprimento do propósito na sua vida? Você sabe, Deus está te mostrando, Deus fala com você. Se não houver essa disposição de abandono, não haverá cumprimento do propósito. Então a primeira coisa é esquecer do passado. Eu expliquei o que é. Segunda coisa e última, crer que estando no propósito, o amanhã será sempre melhor, será de vitória, será de esperança. Repita assim comigo, se eu estiver dentro do propósito, o amanhã certamente será melhor, será de vitória, se estiver dentro do propósito. Aí eu separei alguns textos, só vou ler aqui para a gente fechar. Depois eu vou fechar lendo um trechinho desse livro aqui. Jeremias 29, 11. Somente ouça aqui, eu não vou esperar você abrir para não avançar muito lá. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, ou seja, um futuro que desejais. Maria Helena, Deus tem planos para você, Deus tem propósitos para você, antes da fundação do mundo. Se você decidir hoje andar dentro dos propósitos de Deus, o amanhã será de vitória, o amanhã será melhor,
O amanhã será de surpresas agradáveis. Porque é o que ele tem, está falando. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, futuro. Eu vou corrigir, eu vou melhorar, eu vou te alinhar, eu vou fazer isso na sua vida. A tendência é melhorar. Eu vou endireitar as suas veredas. Somente se estivermos dentro do propósito, aceitando os processos. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, para o prêmio. Então Paulo está falando que à medida que ele vai esquecendo o passado, deixando o passado, resolvendo o passado, ele vai prosseguindo para o alvo, para o prêmio. Irmãos, prêmio é coisa ruim? Quando se fala em ganhar um prêmio, todo mundo fica feliz, cheio de expectativa, alegre. Prêmio é coisa boa. Se você caminha no propósito e vai deixando tudo que ficou para trás e caminhando avante dentro daquilo que Deus tem para você, fique em paz. Prêmios virão, prêmios, coisa boa. É o que Deus tem. 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, por isso não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, hoje, no presente, produz para nós, no futuro, um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Ele tem coisas reservadas lá na frente, no futuro, peso de glória. Provérbios 23:18, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a vossa esperança. Vira para a pessoa que está do teu lado aí, diga para ela, coloca a mão nos ombros dela, segura na mão se for cônjuge, e diga para essa pessoa, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a vossa esperança. Pronto, palavra de Deus. Fechando, vamos fechar aqui, olha para cá. Viver o propósito de Deus, ou no propósito de Deus, é para hoje, não é para amanhã. Aceitar os processos de Deus, entendendo que faz parte do propósito, é para hoje, não é para amanhã. Responder aos processos de Deus corretamente e positivamente é para hoje, não é para amanhã. Não esquecer da brevidade da vida, da influência que você exerce sobre os que estão à sua volta, das coisas do alto, eternas, da lei da semeadura. É para hoje, é para agora, não é para amanhã. Eu quero ler esse trechinho desse livro aqui, tremendo. Uma vez nós trabalhamos ele aqui na igreja, não sei quem lembra, Um Mês para Viver. Quem lembra desse livro? Nós fizemos um seminário sobre ele, trabalhamos todos os capítulos. Livraço, se você quiser ler, Carrie e Chris Schock, o nome dos autores. Um Mês para Viver, um livrão. E eu tirei alguns trechos dele preparando essas palavras aqui. E hoje eu quero ler isso aqui para a gente fechar. Nosso tempo está bem tranquilo, então não se distraia, não se levante agora. Deixa eu fechar aqui com você em 5 minutos, a gente ora, você vai embora até mais cedo para sua casa. Embora muitas pessoas que enfrentam a morte façam mudanças radicais para morrerem bem, de vez em quando encontro uma que altera muito pouco. Isso não quer dizer que pessoas assim não estejam dispostas a mudar. É que viveram de maneira tão livre e autêntica que a notícia do final da morte não vira o seu mundo de cabeça para baixo. Naturalmente, elas lamentam e sofrem quando recebem a notícia. Elas se entristecem por causa da família e das pessoas que amam, mas sentem conforto por saber que viveram concentradas naquilo com que mais se importam. O que é mais importante? O relacionamento com aqueles que amam, o relacionamento com Deus do universo e Criador, e o cumprimento do seu propósito singular neste mundo.
Quem vive preocupado com isso aqui, quando tiver receber a notícia de que está perto de morrer, ele fica em paz. Ele não fica louco. Não seria maravilhoso viver de tal maneira que, diante da notícia de que só lhe resta um mês de vida, não fosse preciso mudar nada? O que te impede de viver assim hoje? O que você está esperando? Em vários trechos da Escritura, Deus nos lembra de que a vida é curta quando comparada com a eternidade. Já falei aqui na palavra sobre isso. É claro que não estou incentivando você a viver simplesmente o hoje. A maioria não pode dar-se o luxo de largar o emprego do dia para a noite, dizer o tempo todo o que realmente está sentindo ou agir de acordo com toda a ideia espontânea que vem à cabeça. Esse estilo de vida seria egoísta e altamente irresponsável, podendo indicar que tal pessoa não acredita que exista alguma coisa além do que vemos aqui. Mesmo assim, precisamos lembrar que a vida é mais que aquilo que conhecemos na terra. Embora estejamos envolvidos com o presente, devemos pensar no impacto eterno provocado pela maneira como vivemos o hoje. O jeito que você vive hoje vai trazer um impacto eterno na sua vida. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ele nos criou à sua imagem como seres espirituais, mas com corpos naturais, carnais. Se formos verdadeiramente honestos, perceberemos que deve haver muito mais para a nossa existência do que este mundo pode oferecer. É nesse ponto que muitas pessoas se voltam para Deus, para a fé. Mas assim como alguns vivem como se não houvesse amanhã, outros usam a fé para viver como se não houvesse o hoje. Estão sempre pensando naquele dia, lá no céu, em vez de se envolver plenamente na vida hoje, agora. A única maneira de viver para a eternidade é abraçar cada dia de hoje como um presente de Deus. Devemos viver no pequeno ponto entre o cotidiano e o eterno. Ele nos criou e nos deu mais um dia para viver, para conhecer e experimentar seu amor, para servir aos que estão ao nosso redor, para perdoar e ser perdoado, para viver apaixonadamente a vida para a qual Ele nos criou. A transitoriedade dessa vida deveria manter o nosso foco naquilo que é mais importante. O que é o mais importante? O cumprimento do propósito. Amém? Então hoje nós vamos orar. Você vai ficar sentadinho do jeito que você está, fechar os seus olhos, e você vai orar nesse sentido, lembrando dessas 3 palavras da série do mês de março, e pedindo para Deus: Senhor, me faça viver hoje o que o Senhor tem para mim, para minha casa, para minha família. Me faça viver hoje o propósito do Senhor. Me faça viver hoje os teus planos, a tua vontade. Me livra de ser um procrastinador inveterado. Me livra de ficar adiando mudanças. Me livra, meu Deus, de ser aquela pessoa que fica escondendo as coisas, escondendo pecados, se conformando com o estilo de vida de pecado, aquela pessoa indiferente, acomodada. Me livra disso. Comece a orar nesta manhã, fale com o Senhor.